externo. E agora a gente vai determinar MXB, certo? Somatório de momento em torno do eixo X tem que ser igual a zero. E aí é muito simples, né? A gente tem que momento em torno do eixo X no nó B tem que ser igual a zero. A gente não tem nenhuma torção nessa barra BC. Então, MXB é uma identidade igual a zero. E por último, MY, momento em torno do eixo Y, tem que ser igual a zero. Bom, vou começar pelo mais fácil, né? MYB mais MYB menos 3 kN vezes 2,5 metros vezes 2,5 metros dividido por 2 MYB menos 3 kN vezes 2,5 metros ao quadrado dividido por 2, certo? Mais o momento em torno do eixo Y que esse carregamento produz, mais 2 kN vezes 2,5 metros, 2 vezes 2,5 metros, isso tudo é igual a zero. E ali ao quadrado, 2,5 quadrado? O que eu fiz aqui? O braço mesmo. 3 kN vezes 2,5 metros é a força concentrada equivalente ao carregamento distribuído, certo? Certinho? Agora, qual que é o braço de alavanca desse carregamento distribuído em relação ao ponto B? Metade. É metade da distância. Então, eu tenho 3 vezes 2,5 metros vezes 2,5 metros dividido por 2. Certo? Bom, daqui a gente vai tirar então que MYB é igual a, não sei, igual a 4,375 kN vezes metro. Bom, então o que eu posso fazer aqui? Fazendo o equilíbrio de barra da barra BC, tá certo? Eu consegui determinar quais são os esforços solicitantes internos no nó B da barra BC. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, a gente já é capaz de desenhar todos os diagramas de esforços solicitantes na barra BC. Certo? Uma vez que eu determinei o que se passa no nó B e eu sei o que se passa no nó C, certo? A gente consegue determinar os diagramas de momento, torção e cortante na barra BC. Mas antes de fazer isso, a gente vai fazer o equilíbrio de barra da barra AB. Apesar de, intuitivamente, a gente já saber o que esperar, certo? Bom, se da barra BC no nó B eu tenho uma força para cima de 5,5 kN, o que tem que aparecer na barra B? Uma força para baixo, certo? Justamente para equilibrar o nó B. Mas vamos determinar isso. Então, barra AB. Na barra B a gente tem o momento torsor defletor de 8 kN vezes metro. A gente tem VA
de 5,5 VA de 5,5 kN, a gente tem o momento MYA de 4,375 kN vezes metro e MXA igual a 14 kN vezes metro. Certo? Bom, então, da mesma forma, se eu estou pegando a barra AB e retirando ela da estrutura principal, ela também tem que estar em equilíbrio estático. Então, nesse nó B, certo? Nó A, nó B, tem que aparecer esforços internos que equilibram essa barra. Então, eu vou chamar isso aqui de VB, MYB e MXB. E, obviamente, aplicando as equações de equilíbrio nessa barra AB, a gente vai determinar os esforços internos no nó B. Então, o que a gente tem? Somatória de vertical, eu tenho mais VA, mais VB é igual a zero. Certo? Então, VB é igual a menos VA, que é igual a menos 5,5 kN. Exatamente como a gente esperava. Certo? Olha, se na barra BC, no nó B, eu tenho uma força para cima de 5,5 kN, eu sei que ela vai ser transferida para a barra AB, para baixo, certo? Justamente para ter o equilíbrio do nó B. Faz todo sentido. Eu considerei ela saindo do quadro, certo? Mas na verdade ela está entrando no quadro. Próximo passo, somatória de momento em torno de x igual a zero. E aí a gente vai ter o quê? MXA mais 8 mais MXB mais o momento provocado em torno do eixo X provocado pela força VB, certo? Que vai ser... Bom, na verdade ela não está entrando, certo? Ela não está saindo, ela está entrando no quadro. Então ela tem o sentido oposto desse carregamento e desse carregamento. Então o sinal dela, de acordo com a minha convenção ali, é negativo. Então é menos 5,5 vezes o braço de alavanca dela. Eu estou fazendo em torno do eixo A, vezes 4 kN. Menos 5,5 vezes 4 metros, isso é igual a zero. Bom, MXA é 14. Professor, o outro tem que multiplicar pela distância? 8? Não, isso aqui é um momento. Isso aqui é um momento já em torno do eixo X. Então, fazendo isso daqui, eu vou chegar à conclusão que MXB é igual a zero. MXB é igual a zero. Bom, Que é o mesmo que beleza. Olha só. MXB, certo? MXB, certo?
o módulo que eu encontrar aqui tem que ser o mesmo módulo que eu encontrar ali. O sinal tem que ser o oposto, mas o módulo tem que ser o mesmo. Quanto que eu cheguei para MXB da barra BC? 0. 0. Obviamente ele não podia dar um valor diferente para a barra B, certo? Ela tem que estar em equilíbrio. Bom, fazendo agora somatório de momento em torno do eixo Y igual a 0, a gente vai ter que MYA mais MYB é igual a 0. Então daqui a gente vai tirar que MYB é igual a menos MYA, que é igual a menos 14 kilonewtons vezes metro. Então, tem alguma coisa errada? É o 4 ali. Hã? É 4 e 37. Ah, tá. Mais 700. O que está errado aqui foi a minha substituição. Na verdade, MYA é 4,375. Menos 4,375 kilonewtons vezes metro. Certo? Olha, então, fazendo equilíbrio da barra BC, eu encontrei um MYB de 4,375. Obviamente, fazendo o equilíbrio da barra AB, eu teria que encontrar também um valor em módulo de 4,375, só que de sinal oposto, certo? Porque agora, se eu fizer o equilíbrio do nó B, eu vou ter no nó B um momento em MYB vindo da barra BC de mais 4,375 e vindo da barra AB de menos 4,375. E aí eu vou ter um equilíbrio do nó B em relação ao eixo Y, certo? Somatório de momento no nó B vai ser 0. Agora, a única coisa que falta para a gente é determinar, fazer os diagramas de esforços solicitantes. Diagramas de esforços. B, A, B, 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 C, B, C, B, C. Então, isso aqui, esses dois primeiros eu vou usar para fazer o diagrama de torção, diagrama de torção, diagrama de portante, diagrama de portante, de momento na barra AB e de momento na barra BC. Momento na barra BC. Bom, qual que é a torção na barra AB? A torção na barra AB, certo? É MYA, certo? E ela começa no nó A com 4,375 kN vezes metro e chega no nó B com 4,375 kN vezes metro. Então a torção na barra AB, ela é constante. Ela é constante de 4,375 kN vezes metro. Certo?
na barra BC, qual é a torção na barra BC? Bom, eu sei que na extremidade C em balanço é 0. E MXB é 0. Então a torção na barra BC é 0. Agora, qual que é a cortante na barra AB? Olha, eu começo com uma reação de apoio vertical de 5,5 kN e chego no nó B com uma reação de apoio de menos 5,5 kN. Então eu sei que a cortante na barra AB ela é constante igual a 5,5 kN. Certo? Na barra BC, o que a gente tem? Eu começo com uma cortante de 2 kN, daí eu tenho um carregamento uniforme distribuído de 3 kN por metro e chego no nó B com 5,5 kN, certo? Bom, o que a gente tem então? Eu tenho uma cortante no nó C de 2 kN, certo? E aí eu sei que ele varia, a cortante na barra BC, ela varia linearmente, certo? Eu não tenho um carregamento uniforme distribuído, e ela chega no nó B com 5,5 kN. 5,5 kN. E ela varia linearmente. Não, na verdade é o contrário. Certo? O momento fletor na barra AB, vou começar pela barra AB que é mais fácil. Na barra AB, o momento fletor, eu tenho... Não é positivo. Olha a O cortante. momento que é trocado. Você fala aqui? Pode ser. De acordo com o outro professor que eu Vai, faço. isso que vai. Bom, o momento na barra B, certo? Ele começa no nó A com 14 kN vezes metro e chega no nó B com MXB. Peraí. MXB e 0, igual a 0. Bom, então eu tenho no nó B 0, no nó A. Zé. Não é 0. No nó A eu tenho 14 kN vezes metro. Ah, sim. 14 kN vezes metro. Eu tenho 0 no nó A. Eu tenho um carregamento aplicado também na metade do vão de 8 kN vezes metro. Só que além disso eu tenho um carregamento concentrado no nó B. Certo? Então o que eu tenho? Eu tenho 5,5 kN vezes metro, vezes 2, eu chego no meio do vão com 11 kN vezes metro. Só que no meio do vão eu tenho um carregamento aplicado de 8 kN vezes metro. Então isso aqui se transforma em 3 kN vezes metro e eu chego depois 3 kN vezes metro e eu chego no A com 14 kN vezes metro. E aí é questão de convenção, né? Se eu estou comprimindo a face inferior, eu vou falar que esse momento ele é negativo. Essa é a convenção. Bom, para o nó B, o que a gente tem? Eu tenho um momento nulo na extremidade C e na extremidade B a gente tem um momento de
MYB de 4,375 kilonewtons vezes metro. Agora, como é que é esse diagrama de momento fletor? Assim? É? Se eu tenho dúvida, eu preciso calcular, certo? Mas não, calma lá, eu posso pensar um pouquinho antes de sair fazendo conta. Distribui no sentido baixo. Olha só, se eu tenho uma barra engastada e ela tem um carregamento uniforme distribuído ao longo dela, o diagrama de momento realmente vai ser daquele tipo ali, certo? Então, óbvio que aquilo ali não representa o diagrama de momento fletor dessa barra BC. Por quê? Porque além desse carregamento uniforme distribuído, eu tenho um carregamento concentrado, certo? Para uma barra engastada com uma carga concentrada na extremidade, o que a gente vai ter? Certo? Então, se vocês fizerem um pouquinho de conta aí, vamos chegar à conclusão que, na verdade, esse diagrama de momento fletor aqui é desse tipo. Olha, e faz todo sentido. Quando vocês brincaram lá com o método das forças, tá certo? Quando vocês brincaram com o método das forças no semestre passado, qual que é o diagrama de momento fletor dessa barra daqui? Exatamente como eu desenhei ali, certo? Eu tenho um momento nulo aqui, tenho um momento negativo aqui, certo? Isso se assemelha com um diagrama de momento fletor de uma viga bem apoiada, só que com um momento negativo no engate, óbvio. Então, esses são os nossos diagramas de esforços solicitantes. Eu não vou resolver hoje com vocês, mas eu vou deixar caso alguém queira fazer já o exercício da próxima aula. Oi. Você podia voltar ali e falar Disso daqui? Disso daqui? Tá. Esse daqui tá tranquilo. Esse da barra BC tá tranquilo. Tá? Tá. Então da barra B, o que a gente tem na barra B? Eu não apaguei, então, beleza. A barra B. A barra B tem A, B. Nesse ponto aqui eu tenho um momento fletor de 8 kN vezes metro, certo? E eu tenho uma força, olha, eu apaguei aqui, mas a gente chegou à conclusão que ela não está saindo do quadro como eu desenhei inicialmente, ela está entrando, certo? Se ela está entrando, ela está aplicada para baixo de 5,5 kN. Certinho? 2 metros. E eu não me lembro. Não, a gente não tem momento nenhum aplicado na barra, na extremidade B. Então, qual que é o diagrama de momento aqui? Bom, eu vou começar comprimindo a face inferior, tá certo? Então é um momento negativo, ele começa em 0 e chega na seção de 2 metros de 11 kN vezes metro, certo? Só que tem nesse ponto aqui, tem um momento concentrado de 8 kN vezes metro que traciona a fibra inferior, justamente o oposto disso aqui. Então eu tenho 11 kN menos 8 kN vezes metro, eu vou ter 3 kN vezes metro. Isso aqui é negativo.
Bom, só que a partir desse ponto eu não tenho nenhum outro carregamento além desse daqui. E aí eu continuo 3 kN. Daí o que eu posso fazer é fazer o equilíbrio daqui direto, né? Eu posso fazer 5,5 vezes 4 menos 8. Tá? 14 kN vezes metro. Também negativo. Bom, eu poderia escrever a equação também, né? Mas eu teria uma equação de momento para x entre 0 e 2 e x entre 2 e 4, né? Justamente por conta desse carregamento concentrado aqui. Eu vou passar agora o outro exercício. Então, vale as mesmas coisas, certo? Nosso exemplo 2. Para a grelha abaixo, determinar. As reações de apoio. O equilíbrio de barras e nós. E os diagramas de esforços solicitantes. De esforços solicitantes. E com esse exemplo eu acho que fica um pouco mais claro para a gente qual que é a vantagem de fazer a representação da grelha de planta. Então eu tenho x, y e z saindo do polo, certo? O eixo cartesiano também vale a regra da mão direita. Eu tenho x, y e z. Então, a minha estrutura uma grelha isostática é realmente um pouco difícil da gente pensar, mas existe. Só terminar de passar aqui eu mostro algumas fotos. Eu mostro algumas fotos de grelha. Eu tenho um carregamento uniforme distribuído ao longo de toda essa barra daqui de 2 kN por metro. Eu tenho um momento concentrado
4 kN. 13 metros. E uma força aplicada nesse nó, 8 kN. Além disso, o meu apoio ele vai estar nesse ponto. Então eu tenho nó A. Eu tenho outro apoio nesse nó, que é o nó B. Esse é o nó C, nó D, nó E. E meu terceiro apoio está no nó F. Olha, se eu não consigo passar um eixo, se eu não consigo determinar um eixo que passa pelos 3 apoios, eu sei que essa estrutura não é hipostática, certo? Então, eu não preciso me preocupar com isso mais. Agora, olha só. Tem um apoio aqui e um apoio aqui. Como é que seria a representação de perspectiva dessa estrutura? Vezes metro, 2 kN, 1 metro e uma força aqui, 8 kN. Certo? As dimensões permanecem as mesmas. Mas olha, começa a ficar muito mais elaborado a representação. Começa a ficar muito mais elaborada a representação em perspectiva da grelha. 2 metros e 3 metros. Tá certo? Não precisa fazer isso. O que a gente tem aqui é Z, X, Y. Eu vi você fazer. Grelha isostática eu consigo pensar só numa aplicação que está no meu dia a dia.